Olá, capricornianos e capricornianas, tudo bem? Sejam bem-vindos, Capricórnio, para a primeira leitura do início do ano de 2026, leitura aí para o começo do mês de janeiro. E eu vou começar aqui, Capricórnio, com a energia que vai estar influenciando esse período para vocês, tudo bem? E capricornianos, a energia ela fala a respeito de recolhimento. É um período que favorece vocês, principalmente se vocês vieram ali de demandas, de situações mais ansiosas ou de problemas. Então essa energia, ela vai beneficiá-los em termos de vocês estarem se recolhendo, provavelmente descansando ou cuidando mais de si aqui. Essa energia, ela também fala sobre coisas que podem ocorrer ao acaso e que essas situações, elas vão levar vocês a realmente ter que se recolher de alguma forma, ou melhorar a sua vida em quesito de buscar uma vida mais saudável, ou as coisas vão acontecer para que você tenha essa possibilidade ali de ter o seu próprio espaço, seja para fazer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de organização, qualquer tipo de situação que você espera um resultado melhor. Só que tudo que está acontecendo está levando vocês para esse recolhimento, principalmente em termos de saúde. Às vezes vocês não estão muito bem, estão tendo algum mal-estar, então vamos dizer que as coisas em torno, elas vão se movimentar para que você tenha essa possibilidade de se recolher de alguma forma. É como se a energia estivesse dizendo assim, Capricórnio, chegou o momento de respirar fundo, ok? Vamos com a energia complementar aqui, Capricórnio. Ok. Tenho três energias aqui para vocês. A primeira energia, ela fala a respeito de serenidade, é aquela energia que de alguma maneira cuida, de alguma maneira nutre, é uma energia que representa também a gravidez, né? Então, como a energia do recolhimento ela já traz essa questão também do gestar, isso pode sim representar para algumas capricornianas ou para os capricornianos que têm ali um relacionamento, uma gestação, uma notícia de uma gestação. Mas tirando isso, é uma energia que fala sobre estar no controle, de recuperar-se e restabelecer. É uma energia que também fala sobre maturidade, responsabilidade aqui. Vocês também podem estar lidando com situações que podem envolver a mãe de criação, né? Por que eu falo mãe de criação? Porque nem todos podem ter tido a mãe biológica presente, né? Então fala sobre a mãe de criação. Também falo de mulheres à frente, né? Sob autoridade. Então aqui também, Capricórnio, vocês podem estar lidando com alguma mulher, né? Uma energia ali que tem alguma autoridade ou que está à frente, né? Ou tem alguma influência. Uma pessoa que ela pode estar aí resolvendo alguma questão. E também fala sobre a energia de Libra. Só que as outras duas energias complementares aqui, que vieram aqui acrescentando, também fala o quê? Dos apegos e da tensão. Então, quando a energia do recolhimento aparece, ela vem com o objetivo de dizer assim: olha, você precisa respirar, você precisa se tranquilizar. Por quê? A tensão sobre aquilo que você é apegado ou apegada, ou qualquer tipo de estresse ou impulsividade sobre algum apego, pode te resultar em problemas. Não só em problemas na sua vida, na sua rotina, mas às vezes até relacionado à própria saúde de cada um de vocês aqui.
Pode envolver muito aspecto material, aquilo que você tem um apego, alguém que você é apegado ou apegada, mas tem alguma tensão aqui. Vamos ver o que está sendo desafiador para vocês. Fala sobre manipulação. Vocês, Capricórnio, podem ter aí na vida de vocês, nesse período, alguém tentando manipular as coisas, e isso faz com que você sinta a necessidade de se proteger, ou proteger aquilo que você sente, ou proteger aquilo que você está nutrindo. Por exemplo, se é uma situação de gravidez, vocês podem estar lidando, por exemplo, com uma médica, uma obstetra, né? E ela está tentando ali dizer que você precisa de repouso, evitar esforços. Só que você pode ter alguém no seu entorno que fica manipulando as coisas para você sempre estar fazendo algo, ou sempre estar se esforçando mais do que você pode dentro dessa condição, tá? Então, isso é um exemplo. Mas aqui é como se vocês estivessem lidando com alguém que está sempre manipulando as coisas e vocês precisassem, assim, vocês precisassem sentir que precisam se defender de alguma forma dessa energia. Porque é uma energia que fica observando o que vocês estão fazendo. Agora, também, como também fala sobre a energia da materna, sobre aspectos familiares, isso aqui pode ser outros membros da família que você sente que estão tentando manipular as coisas e talvez trazer algum tipo de mal-estar para alguém próximo a vocês. Ok? A energia do apego se mantém, né? Então, aqui fala a respeito daquilo que eu sou apegado ou apegada, que eu considero que isso é meu, é algo legítimo meu, só que existe ali algumas coisas que estão vindo em relação a isso. Então, parece assim que os apegos em si, aquilo que eu considero que é legítimo meu, está gerando algum tipo de insatisfação, uma sensação às vezes de culpa ou de arrependimento, pelo fato de por que que eu não me desconectei ou me desvinculei disso antes de surgir uma situação aqui. Vai ter aqui alguma finalização, tá, Capricórnio? Porque aqui é bem nítido, tá? Isso são apegos, né? Então, qualquer tipo de apego, seja um apego emocional, seja um apego material, seja um apego em tempo, né? O que que seria um apego no tempo? Ah, eu tenho tanto tempo aqui que eu acabei criando um apego e eu não consigo me desvincular. Só que aqui fala muito sobre culpa, ou às vezes aquele pensamento de arrependimento. O que eu posso colocar como exemplo para vocês entenderem é basicamente assim. Vamos dizer que você trabalhou muitos anos numa empresa. Você fez hora extra, você não faltava em nenhum momento, você sempre procurou não dar nenhum problema, você sempre foi muito ali didático, muito ético, muito ética. Só que agora existe uma questão acontecendo com você em particular. E você, por você acreditar que tudo que você fez ao longo do tempo para essa empresa, você acredita que na hora da retribuição, essa empresa ela vai ter empatia, essa empresa ela vai ser recíproca. Só que quando você toma a atitude, ou quando você comunica algo aqui, é como se a empresa não colaborasse. Então você entende o quê? Ou eu continuo seguindo esse mesmo percurso, ou eu finalizo isso. Então é quando você sente aquele sentimento assim, eu não deveria ter, vocês até me desculpa a expressão, eu não deveria ter me sacrificado tanto, me matado tanto por essa empresa. Agora que eu preciso da ajuda deles, eles não estão me fornecendo.
Eu não deveria ter lutado tanto por esse relacionamento, porque agora que eu preciso deles, eles não estão aqui comigo. Eu não deveria ter feito tantas coisas para tal pessoa e agora que eu preciso dessa pessoa, essa pessoa está contra mim. Então, é como se você sentisse que ou eu corto de vez a questão, né, ou encerro de vez, ou eu continuo seguindo esse percurso. Só que ainda assim existe alguma manipulação no meio disso tudo. Que vocês podem estar lidando com a energia de Libra, Gêmeos, Aquário, Touro, Câncer e Escorpião. Fala realmente sobre uma finalização e é como se, assim, você fica desapontado, desapontada, né? Pode ser até uma quebra de acordo ou realmente um corte que está ocorrendo aqui. E aí eu vejo também vocês se reunindo ou indo resolver algumas questões importantes. Fala também sobre família, mas tudo isso aqui, Capricórnio, de alguma forma envolve algum tipo de crença. É como se esses apegos também ocorrem por causa das crenças que foram formadas ao longo da vida. Aquilo que como eu fui ensinado ou ensinada a acreditar ou a pensar. Só que essas crenças já eram para ter sido quebradas e interrompidas há muito tempo, porque isso estava limitando o seu potencial ou limitando a sua capacidade de ver além do que você já obtinha. Então, até mesmo com essa finalização, não enxergue, claro, independente, né? Mas não veja essa finalização. Você tem todo o direito de, sei lá, se chatear com isso, mas não veja isso como o fim do mundo na sua vida. Porque, assim, em algumas ocasiões, alguns vão poder recorrer judicialmente, dependendo, claro, da situação. Para outros, isso é necessário acontecer ou existe alguma legislação, alguma coisa que surge que acaba tendo que gerar essa finalidade. É uma coisa que não está no seu controle. É uma coisa que não está no seu controle aqui. Se vocês estiverem ali lidando com alguém de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário, fala que essa energia ela tá buscando ser direto ou direta no que eles querem ou pretendem fazer ou no que eles vão fazer. Só que vocês podem estar vendo isso como uma certa chateação de como que eu vou seguir aqui, como eu vou arcar com isso, como eu vou lidar com isso. Por isso que uma das opções você vai pensar em seguir com algum processo judicial aqui. Mas para outros, a visão que está lá fora é de que você teve boa sorte, de que assim as pessoas de fora enxergavam como se isso precisasse se encerrar, só que talvez você não tinha essa visão por causa desse certo apego. Então, seja o que for, Capricórnio, tudo está seguindo o percurso, a vida sendo como ela deve ser, né? Vamos dizer assim. Aqui também fala sobre comunicações, viagens, um retorno ou uma viagem ou uma mudança que será muito importante em suas vidas aqui. Então veja só, parece que isso acontece de alguma forma porque está atrelado a uma coisa boa, a uma movimentação importante na vida de vocês. Só que se isso
não acontecesse, vocês ainda se manteriam lá, fazendo sempre a mesma coisa, lidando sempre com as mesmas pessoas, e agora você está tendo a oportunidade disso. Em outros aspectos, pode ser assim, que você está tirando um período de férias, e nesse período de férias você está descobrindo coisas dentro do lar, coisas dentro da sua casa que você não sabia, coisas familiares que você não sabia, coisas do seu próprio local de trabalho que você não sabia, e essas informações vai te dar uma visão melhor para que você se movimente ao seu favor e você compreenda assim que os apegos não vão te levar absolutamente a nada. Tudo bem? Então é isso. Ah, Capricórnio. Agora eu vou pegar para vocês aqui uma mensagem espiritual para esse momento. E aqui eu tenho amor de alma, poder pessoal, e aqui a espiritualidade, Capricórnio, né? O que que seria aqui o amor de alma? A, a espiritualidade, ela fala sobre a alma que reconhece a outra alma no ser. Amor de alma, ele não é, entenda assim, que humanamente, por mais que uma alma reconheça a outra, humanamente existe defeitos, tá? Humanamente, às vezes, o outro ser humano, ele comete erros, assim como vocês, às vezes erra, às vezes tem algum tipo de atitude leiga, imatura, faz parte do processo de crescimento e de evolução. Mas quando uma alma reconhece a outra, mesmo com essas circunstâncias, sempre a pessoa se coloca à disposição de mudar, de melhorar as atitudes, de melhorar o comportamento. Só que, se você tem na sua vida, né, pessoas que se recusam a, a enxergar com responsabilidade os erros e aquelas pessoas que recusam a, a mudar seus comportamentos, principalmente os comportamentos que atingem outras pessoas ou estão atingindo vocês, né? Aqui é uma questão assim, aquele que ainda perpetua pela falta de respeito, né? Sempre estar desrespeitando o outro. Isso não pode ser jamais considerado um amor de alma. Então, a espiritualidade pede para que alguns de vocês comecem a observar isso no seu dia a dia ou nas suas relações. Tudo bem? Isso é importante. E claro, a necessidade de acreditar mais em si. Entender que, né, lembra ali que a situação fala o quê? Não torne o que está acontecendo o fim do mundo, mas veja o valor que você possui, né? Confie nesse potencial, porque isso de alguma forma vai trazer para vocês mais tranquilidade e mais sabedoria para lidar ali com qualquer tipo de situação. O que você não pode fazer aqui, Capricórnio, é paralisar, né? Há o recolhimento e tem a paralisação. Se recolha quando necessário, mas não para, não deixa a sua vida parar por causa desse evento que acontece. Tudo bem? Então é isso, Capricórnio. Muito obrigada. Tenham um bom início de ano. Se cuidem. Tchau, tchau.